te dissesse que uma mulher mudou para sempre o destino do cristianismo? Roma, ano 49. A maior perseguição da história. Uma família destruída, um sonho despedaçado. Mas Deus tinha um plano maior. Uma oficina simples se tornaria o epicentro de uma revolução. Um pregador famoso, conhecimento incompleto. Uma mulher, uma decisão que mudaria tudo. Ela não apenas ensinou a palavra, ela revolucionou como a palavra é ensinada. Sua jornada começa agora! Era uma tarde comum em Éfeso, quando aconteceu algo extraordinário. Um homem eloquente, formado nas melhores escolas de Alexandria, acabara de pregar com paixão no templo local. Seu nome? Apolo. Suas credenciais? Impecáveis. Seu conhecimento das Escrituras? Profundo como o mar. Mas ali, sentados entre a multidão, um casal de fabricantes de tendas trocou um olhar significativo. Eles sabiam que algo estava faltando na pregação daquele homem talentoso. Não era erro, não era heresia, era apenas incompleto. Imagine a coragem necessária para abordar um pregador renomado e dizer: precisamos conversar. Agora imagine que quem disse isso foi uma mulher. No primeiro século, em pleno Império Romano. Seu nome era Priscila. O que aconteceu naquela conversa mudou não apenas a vida de Apolo, mas o curso da história cristã. Porque Priscila, junto com seu marido Áquila, não era apenas uma fabricante de tendas comum. Ela era uma mestra da palavra de Deus. Mas como uma refugiada de Roma, se tornou uma das figuras mais respeitadas do Novo Testamento. Como alguém que trabalhava com as próprias mãos, moldou mentes e corações para o reino. Esta é uma história sobre o poder transformador do ensino bíblico. Uma história sobre como Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Uma história que vai mexer com seus conceitos sobre liderança, sobre ensino e sobre o que realmente significa ser um discípulo de Jesus. Prepare-se para conhecer Priscila, a ensinadora que revolucionou o cristianismo primitivo. Para entender quem era Priscila, precisamos voltar alguns anos e cruzar o Mediterrâneo até a magnífica cidade de Roma. Era o ano 49 depois de Cristo, quando o imperador Cláudio tomou uma decisão que mudaria a história do cristianismo. Todos os judeus devem sair de Roma. A ordem era clara e implacável.
Segundo o historiador romano Suetônio, distúrbios envolvendo um tal de Cresto, possivelmente uma referência a Cristo, haviam perturbado a paz imperial. O que Cláudio não sabia era que estava cumprindo um plano maior. Entre os milhares de refugiados estava um casal especial, Áquila, natural do Ponto, uma região no norte da atual Turquia, e sua esposa Priscila. O arqueólogo Jerome Murphy O'Connor sugere que Áquila pode ter sido um liberto romano, o que explicaria seu nome tipicamente latino, que significa águia. Já Priscila era algo único. O nome Priscila deriva de Prisca, uma forma diminutiva carinhosa que indica afeto e proximidade. Alguns estudiosos, como F.F. Bruce, especulam que ela poderia ter origem aristocrática, pois o nome aparece em inscrições de famílias nobres romanas. Mas o que realmente importava não era sua linhagem, era sua fé. Imaginem o cenário: uma família próspera, obrigada a abandonar tudo. Negócios, casa, vida social. Mas às vezes Deus usa as perdas para nos preparar para os maiores ganhos da nossa vida. E foi assim que chegaram a Corinto. Corinto era a Las Vegas do mundo antigo. Uma cidade de contrastes extremos, portal entre Oriente e Ocidente, centro comercial, onde culturas se misturavam como cores numa paleta de pintor. Era ali que Paulo chegara, vindo de Atenas, onde sua pregação no Areópago havia encontrado, digamos, uma recepção morna. O livro de Atos, capítulo 18, versículos 1 a 3, nos conta: depois disto, Paulo partiu de Atenas e foi para Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, porque Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois por ofício eram fabricantes de tendas. Que encontro providencial! 3 refugiados. Paulo fugia da perseguição em outras cidades, Áquila e Priscila fugiam do decreto imperial. 3 pessoas aparentemente desenraizadas, mas que na verdade estavam sendo plantadas no lugar certo. A profissão de fabricante de tendas era mais que um trabalho, era uma metáfora da vida cristã. Eles criavam abrigos para viajantes, proteção contra as intempéries do mundo. E não é exatamente isso que fazemos quando ensinamos a palavra? Criamos abrigos espirituais para almas cansadas. O historiador grego Estrabão descreve Corinto como uma cidade onde pessoas de todas as nações se encontravam. Era o laboratório perfeito para testar se o evangelho realmente funcionava em todas as culturas. E foi ali, numa oficina simples, entre agulhas e couro, que nasceu uma das mais extraordinárias parcerias missionárias da história. Priscila não era apenas a esposa do fabricante de tendas. As evidências arqueológicas sugerem que mulheres no primeiro século frequentemente eram sócias nos negócios familiares. Inscrições encontradas em Corinto pelo arqueólogo Donald Engels mostram mulheres dirigindo estabelecimentos comerciais. Priscila provavelmente tinha voz ativa nas decisões do negócio. E logo descobriríamos que tinha voz ainda mais ativa nas questões espirituais. Enquanto suas mãos trabalhavam o couro, sua mente absorvia cada palavra que Paulo ensinava. Cada doutrina, cada interpretação das Escrituras, cada estratégia missionária, ela era uma esponja espiritual, numa época em que poucas mulheres tinham acesso à educação teológica formal. O apóstolo William Ramsay, especialista em arqueologia bíblica, observa que a menção específica da profissão em Atos indica sua importância estratégica. Não era apenas sobre sustento, era sobre acesso. Fabricantes de tendas eram essenciais para comerciantes, soldados, viajantes. Sua oficina se tornou um ponto de encontro natural, onde pessoas de diferentes origens ouviam, quase sem perceber, as boas novas. E durante 18 meses em Corinto, algo extraordinário aconteceu. Priscila não apenas aprendeu, ela se tornou mestra. Não apenas ouviu, ela se preparou para ensinar. Não apenas foi discípula, ela se equipou para fazer discípulos.
O decreto de Cláudio, que parecia uma tragédia, havia se tornado uma estratégia divina. A perseguição havia espalhado os cristãos como sementes no vento. E algumas dessas sementes estavam prestes a produzir frutos que alimentariam gerações. Mas a jornada de Priscila estava apenas começando. Em breve, ela e Áquila partiriam com Paulo para uma cidade onde sua verdadeira vocação seria revelada. Éfeso, a joia do Império Romano na Ásia Menor. Uma cidade onde o impossível parecia possível, onde deuses antigos dividiam espaço com filosofias novas, onde o templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo, dominava o horizonte como um gigante de mármore e ouro. Era para essa metrópole de 400 mil habitantes que Paulo, Áquila e Priscila navegaram depois de deixar Corinto. O plano original? Uma breve parada. A realidade? Uma parada que mudaria para sempre a trajetória do cristianismo. Paulo, sempre inquieto, logo partiu para Jerusalém e Antioquia. Mas Áquila e Priscila ficaram, e foi uma das melhores decisões que eles poderiam ter tomado. Éfeso fervilhava de atividade espiritual. Magos, filósofos, curandeiros místicos, todos competiam pela atenção das multidões sedentas de transcendência. As escavações arqueológicas de David Knibb revelam uma cidade cosmopolita, onde mais de 50 cultos diferentes coexistiam. Era o cenário perfeito para confusões teológicas. E foi exatamente isso que aconteceu quando um homem chamado Apolo chegou à cidade. Atos 18, versículo 24, nos apresenta esta figura fascinante. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Alexandria, a cidade de Fílon, da grande biblioteca, do centro intelectual do judaísmo helenístico. Apolo não era um pregador qualquer, ele tinha pedigree acadêmico, eloquente no grego, versado nas Escrituras, com uma formação que faria inveja a qualquer rabino de Jerusalém. Mas havia um pequeno problema. O versículo 25 continua: Este era instruído no caminho do Senhor e, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ali estava o nó da questão. Apolo conhecia perfeitamente a preparação para a vinda do Messias, mas não tinha uma compreensão completa da obra consumada de Cristo. Era como ter um quebra-cabeça com todas as peças, exceto a principal. E então, num sábado comum, ele subiu à sinagoga e começou a pregar. Imaginem a cena: um orador magistral, citando as Escrituras com precisão cirúrgica, demonstrando como Jesus era o Messias prometido. A multidão estava extasiada. Apolo tinha o dom de fazer as pessoas se apaixonarem pela palavra de Deus. Mas no meio da audiência estava um casal que sabia que algo não estava completo. O arqueólogo Clinton Arnold sugere que a sinagoga de Éfeso comportava cerca de 1000 pessoas. Entre essa multidão, Priscila e Áquila se entreolhavam. Não era que Apolo estivesse errado, é que ele ainda não tinha toda a verdade. Aqui acontece algo revolucionário na narrativa de Atos. Versículo 26. E começou a falar ousadamente na sinagoga. E ouvindo-o, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Prestem atenção na ordem dos nomes: Priscila e Áquila. No mundo antigo, mencionar a mulher primeiro era incomum, altamente incomum. O estudioso Ben Witherington Disseu observa que isso indica que Priscila teve papel protagonista no ensino de Apolo, uma mulher, ensinando um homem eloquente, no primeiro século. Isso não era apenas corajoso, era quase revolucionário. Mas note a sabedoria da abordagem. Eles não o corrigiram publicamente, não o constrangeram diante da multidão, o levaram consigo. Um convite privado, respeitoso, relacional. A verdadeira educação cristã não humilha, ela eleva. E qual foi o conteúdo do ensino?
mais precisamente, o caminho de Deus. A palavra grega akribesteron significa com maior exatidão, com mais detalhes. Priscila e Áquila preencheram as lacunas da formação teológica de Apolo. O que exatamente eles ensinaram? Provavelmente sobre o batismo no Espírito Santo, sobre a obra completa da cruz, sobre a ressurreição, sobre a nova aliança. Eles atualizaram o software teológico de Apolo para a versão completa. E funcionou. O capítulo 19 de Atos nos mostra Apolo partindo para Corinto, onde se tornou um dos pregadores mais influentes da igreja primitiva. Paulo, anos depois, menciona em 1 Coríntios 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Imaginem, um dos grandes pilares da igreja primitiva foi educado por uma fabricante de tendas numa conversa informal em casa. Isso nos ensina algo profundo sobre a pedagogia cristã. A educação mais transformadora não acontece necessariamente em seminários ou universidades. Acontece em relacionamentos genuínos, onde pessoas mais maduras investem tempo e carinho em pessoas com potencial. Priscila não tinha diplomas na parede, não tinha títulos acadêmicos, mas tinha algo mais valioso. Tinha convivido com Paulo, tinha aprendido na prática, tinha absorvido a essência do Evangelho, não apenas na teoria, mas na vida. E foi exatamente isso que ela passou para Apolo. Não apenas informações, mas transformação. O método de Priscila se tornou um modelo. Ensino relacional, correção amorosa, investimento pessoal. Ela não apenas ensinou sobre Jesus, ela ensinou como Jesus. Com paciência, com respeito, com eficácia. E o resultado? Apolo se tornou uma das vozes mais poderosas do cristianismo primitivo, influenciando milhares de vidas e estabelecendo igrejas por todo o império. Tudo porque uma mulher teve a coragem de ensinar e a sabedoria de fazê-lo da maneira certa. Se você está gostando dessa história, deixe um amém nos comentários. E não esqueça de se inscrever para não perder os próximos conteúdos. Anos se passaram desde aquela tarde transformadora em Éfeso, quando Priscila ensinou Apolo. A notícia de que Paulo estava escrevendo uma carta para os cristãos em Roma chegou a Éfeso como uma brisa refrescante. Mas o que ninguém esperava era que nessa carta, o grande apóstolo reservaria um espaço especial para um casal de fabricantes de tendas. Roma havia mudado desde o decreto de Cláudio. O imperador morrera envenenado. Alguns dizem que pela própria esposa, Agripina, e Nero assumira o trono. Os judeus, incluindo os cristãos judeus, estavam retornando gradualmente à capital do império. Entre eles, Priscila e Áquila. Era arriscado voltar. Roma continuava sendo um lugar perigoso para cristãos. Mas eles foram mesmo assim. Porque algumas missões valem qualquer risco. E foi então que Paulo escreveu palavras que ecoariam através dos séculos. Romanos 16, versículos 3 e 4. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Eles arriscaram a vida por mim. Não apenas eu lhes sou grato, mas também todas as igrejas dos gentios. Cooperadores. A palavra grega synergos era um termo técnico no vocabulário de Paulo. Não era algo que ele usava levianamente. Significava parceiros de verdade. Pessoas que trabalhavam ombro a ombro na expansão do reino. Paulo usou essa palavra para apenas 16 pessoas em todo o Novo Testamento. E Priscila estava na lista. Mas foi a frase seguinte que deixou todos os estudiosos intrigados. Eles arriscaram a vida por mim. A expressão grega ton, helton, trachelon, haipetekan é literalmente colocaram seus próprios pescoços. Uma referência a quem se coloca entre uma lâmina e alguém que está sendo executado. O que exatamente aconteceu? Paulo não nos conta os detalhes, mas os historiadores têm suas teorias. O arqueólogo Jerome Murphy O'Connor especula que isso pode ter acontecido durante os tumultos em Éfeso mencionados em Atos 19.
Quando os ourives da cidade se revoltaram contra Paulo por causa da queda nas vendas de ídolos de Ártemis, a situação ficou explosiva. Imaginem, uma multidão furiosa gritando por 2 horas seguidas: "Grande é a Ártemis dos Efésios." A cidade inteira em caos, Paulo querendo ir ao teatro para acalmar a situação, mas seus amigos não deixando porque era suicídio. É bem possível que Priscila e Áquila tenham literalmente se colocado entre Paulo e a multidão enfurecida, que tenham usado sua posição respeitada na comunidade comercial para proteger o apóstolo, que tenham arriscado tudo. Mas havia algo ainda mais impressionante no reconhecimento de Paulo. Ele não disse apenas: "Eu lhe sou grato." Ele disse que todas as igrejas dos gentios eram gratas a eles. Todas as igrejas dos gentios. Isso significa que o ministério de Priscila e Áquila teve impacto internacional. Suas casa-igrejas, seu discipulado, seus investimentos em líderes como Apolo geraram um efeito dominó que se espalhou por todo o império. O professor F.F. Bruce calcula que no tempo em que Paulo escreveu Romanos, havia aproximadamente 40 igrejas gentílicas espalhadas pelo Mediterrâneo. E Paulo está dizendo que todas elas deviam algo ao casal que trabalhava com couro numa oficina de tendas. Como isso é possível? Através do que os missionólogos modernos chamam de reprodução exponencial de discípulos. Priscila e Áquila não apenas ensinaram Apolo, eles ensinaram dezenas, talvez centenas de outros líderes, que por sua vez ensinaram outros, que ensinaram outros, que é a matemática do reino de Deus. Uma semente gera árvore, uma árvore gera bosque, um bosque gera floresta, e tudo porque um casal decidiu que sua casa não seria apenas um lugar para morar, mas um centro de transformação. 1 Coríntios 16, 19 confirma isso. As igrejas da Ásia vos saúdam, Áquila e Priscila. Com a igreja que está em sua casa, muito vos saúdam no Senhor. A igreja que está em sua casa. Não apenas reuniões dominicais. Era um centro contínuo de ensino, discipulado, oração, comunhão. Um laboratório de formação de líderes cristãos. E Priscila estava no centro de tudo isso. O historiador Adolf von Harnack observou que as casas-igrejas foram a força secreta da expansão cristã nos primeiros séculos. Lugares íntimos, onde pessoas podiam fazer perguntas, receber ensino personalizado, ser pastoreadas individualmente. Priscila transformou sua sala de estar numa sala de aula, sua mesa de jantar numa mesa de comunhão, sua casa numa casa de Deus. E o reconhecimento de Paulo não foi apenas educado. Foi profético, porque 20 séculos depois, ainda estamos falando de uma fabricante de tendas que teve coragem de ensinar um pregador famoso e sabedoria para fazer isso da maneira certa. Fique até o fim que temos uma mensagem que vai te surpreender. Se Priscila vivesse hoje, o que faria? Essa pergunta tem fascinado teólogos e educadores cristãos por décadas. Porque o modelo que ela estabeleceu no primeiro século parece ter sido esquecido por muitas igrejas modernas. Vamos ser honestos. Quando foi a última vez que você viu alguém sendo corrigido doutrinariamente com a sabedoria e o amor que Priscila demonstrou com Apolo? Quando foi a última vez que viu uma casa ser verdadeiramente transformada num centro de discipulado? O legado de Priscila nos desafia em pelo menos 4 áreas cruciais. Primeiro, o modelo de ensino relacional. Priscila não ensinou Apolo numa sala de aula formal. Não preparou um seminário de 3 dias. Não criou um curso online. Ela simplesmente convidou ele para casa. O psicólogo educacional Albert Bandura comprovou que o aprendizado mais profundo acontece através do que ele chama de modelagem social. Aprender observando e interagindo com pessoas mais experientes. Priscila foi uma pioneira dessa abordagem 2000 anos antes de Bandura nascer. Hoje, vivemos na era da informação instantânea. YouTube, podcasts, cursos online. Nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento teológico. Mas, paradoxalmente,
Nunca tivemos tantos cristãos teologicamente confusos. Por quê? Porque informação sem relacionamento gera formação incompleta. Priscila ensina que o discipulado verdadeiro não é sobre transferir dados, é sobre transferir vida. É sobre pessoas mais maduras investindo tempo, energia e coração em pessoas com potencial. Segundo, parceria no ministério. Note que Paulo nunca menciona Priscila ou Áquila sozinhos, sempre os dois juntos. Priscila e Áquila, Áquila e Priscila. Era uma parceria genuína. Num mundo onde muitos casais cristãos vivem vidas ministeriais paralelas. Ela tem seus ministérios, ele tem os dele. Priscila e Áquila modelaram algo diferente. Ministério integrado. Eles fabricavam tendas juntos, discipulavam pessoas juntas, arriscaram a vida juntos, abriram a casa juntos. Foram reconhecidos por Paulo. Juntos. Para casais modernos, isso levanta uma questão desafiadora. Como podemos integrar nossos dons e chamados de forma que um potencialize o outro, em vez de competir? Terceiro, a casa como centro de transformação. 3 vezes no Novo Testamento encontramos a expressão a igreja que está na casa de Priscila e Áquila. 1 Coríntios 16:19, Romanos 16:5 e implicitamente em outros textos. Isso não era apenas sobre falta de templos. Era sobre uma filosofia ministerial. A casa não era apenas onde eles moravam, era onde eles serviam. O sociólogo Ray Oldenburg fala sobre a importância dos terceiros lugares. Espaços que não são nem trabalho nem lar, mas onde comunidades se formam. Para os cristãos do primeiro século, as casas se tornaram esses terceiros lugares espirituais. Priscila transformou sua mesa de jantar numa mesa de comunhão, sua sala de estar numa sala de crescimento, sua cozinha num centro de cura emocional e espiritual. Imagine se cada casal cristão visse sua casa não apenas como um investimento imobiliário, mas como um investimento no reino de Deus. Quarto, autoridade através da competência. Priscila ensinou Apolo não porque tinha um título, mas porque tinha conhecimento. Não porque ocupava uma posição oficial, mas porque tinha experiência prática. Ela havia convivido com Paulo, havia absorvido seus ensinamentos, havia visto como ele lidava com situações complexas. Havia aprendido não apenas sobre o Evangelho, mas como viver o Evangelho. No mundo corporativo moderno, isso se chama a autoridade moral. Quando as pessoas nos seguem não porque temos poder sobre elas, mas porque temos algo valioso para oferecer. Priscila nunca reivindicou a autoridade, simplesmente exerceu. E todos reconheceram que ela sabia do que estava falando. A continuidade do modelo. O mais impressionante sobre Priscila é que ela não foi uma exceção no cristianismo primitivo. Paulo menciona várias outras mulheres em papéis de liderança. Febe em Romanos 16:1, Evódia e Sintique em Filipenses 4, 2-3. Júnia em Romanos 16:7. O modelo prisciliano se reproduziu. 2 Timóteo 4:19 mostra que mesmo nos últimos dias de Paulo, ele ainda mantinha contato com Priscila e Áquila. Era uma amizade ministerial que atravessou décadas. E hoje, a igreja precisa redescobrir que Deus usa pessoas comuns que se tornam disponíveis para fazer coisas extraordinárias. E aqui está a mensagem que prometemos que iria te surpreender. Você não precisa de um diploma em teologia para ser um Priscila da sua geração. Você não precisa de um púlpito para transformar vidas. Você não precisa de uma placa na parede para ter autoridade espiritual. Você só precisa de uma coisa: disponibilidade para aprender e coragem para ensinar. Olhe ao seu redor. Na sua família, no seu trabalho, na sua academia, na sua escola dos filhos.
Quantos Apolos existem? Pessoas talentosas, bem intencionadas, mas com o entendimento incompleto da palavra de Deus. Priscila nos ensina que você pode ser a diferença na vida dessas pessoas. Sua casa pode se tornar um centro de discipulado. Sua mesa de jantar pode ser o lugar onde pessoas encontram respostas para suas dúvidas mais profundas. Seu WhatsApp pode ser a ferramenta que Deus usa para conectar você com alguém que precisa de orientação. Mas isso requer algo que nossa geração tem dificuldade: paciência para investir em relacionamentos de longo prazo. Priscila não ensinou Apolo num workshop de fim de semana. Ela investiu nele, desenvolveu uma amizade genuína, criou um ambiente seguro onde ele podia fazer perguntas sem ser julgado. E o resultado? Um dos maiores pregadores da igreja primitiva. Imagine o que Deus pode fazer através de você se você se tornar disponível da mesma forma. Talvez você seja um Priscila para alguém da sua família que está se afastando da fé. Talvez você seja um Priscila para um colega de trabalho que tem interesse espiritual, mas está confuso doutrinariamente. Talvez você seja um Priscila para um jovem da sua igreja que tem potencial para a liderança, mas precisa de alguém que acredite nele. O chamado de Priscila não morreu no primeiro século. Ele está vivo em você. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando pessoas disponíveis. Pessoas que, como Priscila, tenham coragem de sair da zona de conforto para fazer diferença na vida de outros. Sua jornada como ensinador da palavra começa hoje, com uma oração simples. Senhor, usa minha vida, minha casa, meus relacionamentos para expor com mais exatidão o caminho de Deus. O mundo precisa de mais Priscilas. A igreja precisa de mais Priscilas. E Deus está chamando você para ser um deles. Já se inscreveu? Se ainda não, talvez seja a hora. Se inscreva, deixa o like e comentem. Se gostou de nossos conteúdos e quer ajudar nosso canal a levar mensagens como esta para mais pessoas, então seja nosso parceiro, seja membro, clique no botão Seja Membro. Com isso, você pode assistir nossos vídeos sem anúncios e também ver os vídeos antecipadamente, e poderá ter acesso a conteúdo exclusivos. Obrigado por ficar até aqui e não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Deus te abençoe.